junto comigo. Hoje quero convidar você a uma reflexão profunda sobre a palavra de Deus e sobre a forma como Ele age em meio às batalhas da nossa vida. Não estamos aqui apenas para ouvir uma história antiga, mas para compreender como o Senhor se revela através dela e como esses ensinamentos ainda são vivos e poderosos para nós hoje. Em Êxodo 17, verso 9 e 13 está escrito: Moisés disse a Josué: escolhe homens e vai combater contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do monte com a vara de Deus na minha mão. Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas, quando a abaixava, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram pesadas. Então tomaram uma pedra, puseram-na debaixo dele, e ele se assentou sobre ela. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de cada lado, e assim suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Esse relato não é apenas uma descrição de guerra. Ele é uma revelação espiritual. Ele nos mostra que a vitória não dependia da força de Josué, nem da estratégia militar, mas da dependência de Moisés diante de Deus. A batalha estava sendo vencida não no campo físico, mas no campo espiritual. A postura de Moisés, com as mãos erguidas, é um símbolo poderoso. Significa rendição, adoração e confiança plena no Senhor. Enquanto seus braços estavam levantados, o povo de Israel vencia. Mas quando se cansava e baixava os braços, o inimigo avançava. Isso nos ensina que o segredo da vitória não está em nós, mas em manter nossos olhos e nossa confiança firmes em Deus. Talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje. Talvez as circunstâncias estejam gritando contra você e suas forças estejam diminuindo. Assim como Moisés precisou do apoio de Arão e Hur, você também não foi chamado para lutar sozinho. Deus coloca pessoas ao seu lado para segurar suas mãos quando você não consegue mais. Se essa palavra já está falando com você, escreva nos comentários: eu não luto sozinho, Deus é a minha força. O que mais me impressiona nesse texto é que Moisés não estava na linha de frente da batalha, não empunhava uma espada, não corria atrás dos inimigos. Ele estava no monte, em oração e dependência total do Senhor. Isso nos mostra que existem batalhas que não vencemos com força humana, mas com fé e adoração. Quantas vezes nós queremos resolver tudo com as nossas próprias mãos? Tentamos controlar, planejar, lutar com nossa inteligência, com nossa experiência ou até mesmo com nossas emoções. Mas o texto de Êxodo nos lembra que há guerras que só podem ser vencidas de joelhos, com as mãos levantadas para os céus, reconhecendo que a vitória vem do Senhor. O interessante é que Moisés se cansava. Ele era humano como eu e você. A Bíblia não esconde sua fragilidade. E é aí que a cena se torna ainda mais poderosa. Arão e Hur, um de cada lado, segurando suas mãos. O milagre não estava apenas em Moisés levantar os braços, mas em haver pessoas que o sustentaram para que ele permanecesse firme até o fim da batalha. Aqui temos uma grande lição. Você não precisa enfrentar suas lutas sozinho. Deus sempre coloca ao seu redor pessoas que vão te apoiar, interceder por você, te ajudar a se levantar quando o peso estiver grande demais. Talvez seja um amigo, um pastor, um irmão em Cristo, até mesmo alguém que você nem imagina, mas que foi levantado por Deus para segurar as suas mãos nos momentos de fraqueza. Essa passagem também nos ensina que o verdadeiro líder espiritual não é aquele que se coloca no centro das atenções, mas aquele que entende que a vitória vem de Deus. Moisés não desceu para lutar com Josué. Ele entendeu que o seu papel era outro: interceder, clamar, adorar, declarar diante dos céus que sem o Senhor Israel não teria vitória. E você?
Tem levantado suas mãos ao Senhor ou tem tentado resolver tudo com suas próprias forças? Será que não está na hora de subir ao monte em oração e deixar que Deus lute por você? Se você entende que a sua vitória vem de Deus e não de você mesmo, escreva: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Ele precisou de ajuda. Isso nos mostra que até os mais fortes na fé, até aqueles que têm um chamado especial, também enfrentam cansaço. Quantas vezes você já se sentiu como Moisés? Começou firme em oração, cheio de fé, mas no meio da caminhada veio o desânimo, o peso, a vontade de desistir. É natural, mas a boa notícia é que Deus nunca nos deixa sozinhos. Quando suas mãos tremem, Ele envia apoio. Quando suas forças se esgotam, o Espírito Santo sopra novo fôlego sobre você. Muitas vezes achamos que Deus só age através da nossa força, mas a palavra mostra o contrário. Ele age quando reconhecemos nossa fraqueza. Paulo disse: quando estou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. 2 Coríntios 12, verso 10. A batalha que você enfrenta pode parecer longa e difícil, mas saiba que ela não é decidida pela sua capacidade. É a presença de Deus que faz a diferença. Levante os olhos para o céu, erga suas mãos em rendição e confie. O Senhor já está agindo. Escreva nos comentários: quando sou fraco, então sou forte no Senhor. Quando olhamos para Moisés no monte, percebemos que ele poderia ter escolhido descer ao vale e lutar ao lado de Josué. Ele poderia ter pegado uma espada, se esforçado, tentado enfrentar o inimigo cara a cara. Mas ele decidiu lutar de uma forma diferente, com as mãos erguidas diante de Deus. Essa é a diferença entre quem confia em si mesmo e quem confia no Senhor. Muitas vezes, nossa primeira reação diante dos problemas é tentar resolver do nosso jeito. Mas o caminho de Deus é outro. É subir ao monte, é dobrar os joelhos, é levantar as mãos e deixar Ele conduzir a batalha. A verdadeira força não está em lutar como o mundo luta, mas em adorar quando tudo parece contrário. Essa atitude abre as portas do céu e muda o rumo da batalha. Declare com fé nos comentários: minha vitória está no Senhor, não em mim mesmo. Adorar não significa ignorar os problemas. Significa reconhecê-los, mas escolher colocar Deus acima deles. Moisés não fingiu que não havia guerra. Ele sabia da luta que acontecia no vale. Porém, em vez de descer e tentar resolver sozinho, ele escolheu confiar no poder de Deus. Assim também é conosco. Adorar em meio às dificuldades não é negar a dor, mas apresentá-la diante do único que pode curar, transformar e trazer vitória. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não tenho forças, mas Tu és a minha força. Essa postura é poderosa, porque mexe não só no espiritual, mas também no coração de quem está à nossa volta. Sua fé pode inspirar outros a permanecerem firmes. Se você crê que Deus é maior do que os seus problemas, escreva: eu confio em Ti, Senhor. É fácil adorar quando tudo vai bem, mas o verdadeiro poder está em adorar quando a vida está pesada, quando as contas não fecham, quando o diagnóstico assusta, quando a resposta de oração ainda não chegou. Esse tipo de adoração tem um peso eterno. É como um grito de fé que atravessa o céu e faz tremer o inferno. É quando você declara: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo cansado, eu levanto minhas mãos. Esse é o tipo de louvor que abre caminhos e traz a presença de Deus de forma sobrenatural. Não porque Deus precise da nossa adoração, mas porque a adoração abre espaço em nós para que Ele governe completamente. Escreva nos comentários: mesmo cansado, eu escolho adorar. Talvez você se identifique com Moisés nesse momento. Você já orou, já adorou, já fez tudo o que sabia, mas o cansaço chegou. A boa notícia é que Deus não exige que você faça isso sozinho. Ele levanta pessoas para estarem ao seu lado.
Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, e assim a vitória veio. Da mesma forma, Deus levanta intercessores, amigos e até desconhecidos para orar por você, para te encorajar, para segurar suas mãos quando você não consegue mais. E além de tudo, o próprio Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele está contigo, fortalecendo e sustentando quando ninguém mais pode. Declare com fé: eu não estou sozinho, o Espírito Santo me sustenta. A história de Êxodo 17 também nos ensina algo essencial. A vitória não está em quanto tempo você aguenta, mas em quanto tempo você permanece conectado a Deus. Moisés não venceu porque era forte, mas porque não desistiu de olhar para o céu. A vitória vem quando entregamos, quando abrimos mão do controle, quando reconhecemos que não é pela espada, não é pelo esforço humano, mas pela presença do Senhor no meio da batalha. Quando você mantém os olhos fixos em Jesus, o inimigo pode até gritar, mas ele não vence. A tempestade pode até ser forte, mas ela não cala a sua adoração. Escreva nos comentários: minha vitória está em Jesus Cristo. É crer que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E quando entregamos, Ele nos surpreende com vitórias que jamais alcançaríamos sozinhos. Talvez você precise hoje soltar o peso que está carregando, parar de lutar com suas forças e deixar Deus lutar por você. Ele nunca perdeu uma batalha. Escreva com fé: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Assim como Moisés, precisamos aprender a levantar as mãos e manter os olhos fixos em Deus. Essa postura muda tudo, transforma o desespero em esperança, a fraqueza em força, a derrota em vitória. Não importa se você está no monte ou no vale, Deus continua sendo o mesmo. Ele luta por você, Ele sustenta suas mãos, Ele envia ajuda e Ele garante a vitória. Que hoje você encontre descanso no Senhor. Que sua adoração seja sua arma, sua fé seja sua força e sua rendição seja a chave para experimentar milagres. Escreva nos comentários: eu creio que a vitória vem do Senhor. Que essa oração tenha fortalecido o seu coração e lembrado que você não está sozinho. Assim como Moisés teve suas mãos sustentadas, Deus também sustentará as suas. Continue adorando, continue crendo, porque a vitória já é sua em Cristo Jesus. Que a paz e a graça do Senhor estejam sempre com você. Amém.